A gente que cria tem que estar sempre de olho na nossa criação. A criação que a gente cria, ó. Olha aí, ó, o que aconteceu aqui, ó. Essa cabra foi comer ali dentro, ó. Capim que tinha ali, algum matinho que tinha ali, ó, o que aconteceu aí, ó. Ficou enganchado, ó. Não consegue sair. Então a gente que cria animal tem que estar sempre olhando direto. Porque aqui a gente já perdeu criação nesse sistema aqui, pessoal, ó. Tá vendo aí, ó? Aí agora ela não volta mais. E a gente tem que ficar de olho, porque senão perde a criação. Aqui a gente já perdeu muita criação enganchada também, ó. Em arame. E eu sempre fico de olho por causa disso, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se a gente não tiver de olho, não tiver perto, se for um lugar longe que não passa a gente, fica difícil. E elas aqui não saem não. Entra, mas não sai, ó. Bora soltar a bicha pra lá.